Nesse vídeo eu vou te falar 3 dicas que vai te ajudar a não ser limitado rápido. Claro que a limitação é uma coisa que vai acontecer, isso é certo, tá? Todo mundo que é lucrativo vai ser limitado, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça de forma precoce, né? De forma rápida. Então nesse vídeo eu vou te falar 3 dicas e talvez já tenha coisas que você sabe que não pode fazer e talvez você faça essas coisas e venha te atrapalhando aí durante a sua jornada aí que você vai fazendo Surebet. Então é muito importante que você faça tudo certo para que as suas contas durem mais tempo, beleza? Então vamos para as dicas. E antes de falar as dicas, se inscreve no canal, clica no gostei, deixa seu feedback aqui embaixo depois do vídeo e também me segue no Instagram, diegomota.oficial. É o seguinte, a primeira dica que eu vou te dar é uma dica bem iniciante mesmo, que eu vejo muitas pessoas cometendo, né? Como entra muita gente no grupo, então tem gente que é limitado rápido, tem gente que demora mais, e eu acabo pegando o feedback muitas vezes de algumas pessoas. E o que eu vejo que muita gente que é iniciante comete, né, um erro bem comum, é colocar centavos na hora de fazer apostas nas casas. E não é interessante você fazer isso porque isso vai chamar a atenção das casas, porque se você parar para pensar, nenhum apostador recreativo vai ficar preocupado com centavos, né? Nenhum apostador que não faz apostas profissionalmente vai ficar pensando, poxa, vou colocar aqui R$ 20,15, R$ 30,50, R$ 115,21. Isso não acontece no meio de jogadores, de apostadores recreativos. Então, se você ficar utilizando centavos, a casa vai entender que você está fazendo algum cálculo, que você está entendendo sobre probabilidades ou sobre o que pode acontecer naquele jogo, ou talvez que até esteja fazendo arbitragem. Então, não use centavos porque o apostador recreativo, que é essa imagem que nós queremos passar para as casas, não utiliza os centavos, tá? Eles colocam normalmente valores cheios. R$ 5, R$ 20, R$ 50, R$ 100, 110, 120. Então, normalmente o apostador recreativo age dessa forma. E como nós não queremos que a casa identifique que nós fizemos a arbitragem, né? Porque as casas não gostam de quem faz arbitragem, nós temos que nos parecer com apostadores recreativos. Então esqueça centavos. Porém, é natural que quando você coloque ali o valor da sua stake na calculadora, ela vai te dar duas entradas, duas apostas, né? Uma em cada casa, com alguns centavos ali em cada uma. E a calculadora ela faz isso justamente porque ela balanceia ali 50% a 50%, né? O seu lucro para ficar igual, independente da casa que você vencer. Só que na calculadora do software Surebet dá para você arredondar, né? Simplesmente clicando numa caixinha de texto que tem lá. Mas na calculadora do celular algumas não tem isso, né? Usando o aplicativo. Então você tem que arredondar manualmente. Por exemplo, na primeira casa você vai utilizar o stake total de R$ 100. Na primeira casa você vai apostar 63, né? E na outra casa você vai apostar 37. Só que nunca vai dar um valor redondo assim, né? É muito difícil. Então vai dar tipo 62,90 e 37,10. Não sei se eu fiz a conta certa, mas é mais ou menos isso. Então você vai pegar e vai arredondar para o valor mais próximo. Isso vai alterar o seu lucro em uma das casas, tá? Vai ter uma casa que você vai lucrar mais, vai ter outra casa que você vai lucrar menos. Então é importante que você veja se você não vai ficar no prejuízo, porque se você utilizar stakes pequenas, tá? Principalmente na hora do aquecimento, dependendo da aposta que você for fazer, na hora que você arredondar, você pode perder ali alguns centavos e tudo mais, né? Ficar um pouco ali no prejuízo. Então você tem que ter essa noção, né? Quando você colocar o valor na casa, você vai ver quanto que vai te dar de retorno, né? Porque a casa ela vai te informar isso. Então dessa forma você vai ver se realmente está sendo bom você arredondar ali naquela questão ou se não está sendo interessante, né? Mas isso só é ruim com stakes bem baixas mesmo, tá? Stakes muito altas realmente não faz muita diferença. Porque, por exemplo, uma entrada que você vai ganhar ali R$ 7 em cada casa, né? Se você acertar, independente da casa que você acertar, se você arredondar, vai para tipo 6,30 numa casa e 8,10 na outra, 7,80 na outra. Então, isso não faz tanta diferença, mas para stakes bem pequenas, né, para micro stakes, acaba fazendo um pouco de diferença ali e muitas vezes não dá o lucro, né, dá o prejuízo de alguns centavos. Segunda dica, não use stake fixa, tá? Quando você tem stake bem pequena, tá no aquecimento não tem problema, tá? Porque sua stake está pequena. Mas a partir do momento que você vai aumentando o valor da sua stake, você tem que ficar atento em relação à liquidez dos jogos. Você não pode apostar a mesma quantidade, a mesma stake, na verdade, no jogo do Brasileirão, tipo Flamengo e Corinthians, como no jogo da terceira divisão da Suécia, né? Terceira divisão da Islândia, segunda divisão do Egito, sei lá. Então você não pode usar a mesma stake de um jogo que tem muita liquidez para um jogo que não tem liquidez, né? Que tem a liquidez bem baixa. Então você tem que
dosar a sua stake de acordo com os jogos, de acordo com os campeonatos e de acordo com os mercados. Porque dentro dos torneios, né, tem torneios mais líquidos e tem torneios que são menos líquidos. Dentro dos torneios tem jogos que têm mais liquidez e tem jogos que têm menos liquidez. E dentro dos jogos tem mercados que têm mais liquidez e mercados que têm menos liquidez. Então você tem que entender essa mecânica para você saber usar a sua stake de maneira correta, beleza? Porque por mais que você vai fazer uma aposta num jogo que tem muita liquidez, talvez você vá apostar no mercado ali que não tem liquidez praticamente nenhuma, né? Ou então que a liquidez seja baixa, ou talvez média, né? Então você tem que entender essa questão da liquidez para você utilizar a sua stake de maneira correta, né? Eu fiz uma entrada esses dias que eu compartilhei no meu Instagram, onde eu fiz uma entrada com stake de R$ 150 mais ou menos, e é uma stake baixa, tá? Ainda mais para mim que pratica Surebet há tanto tempo. E muita gente que está conhecendo esse mercado agora questiona, né? Poxa, por que você usou a stake tão baixa, né? Por que você apostou baixo assim? Você poderia usar uma stake bem maior, poderia ter colocado 300, 400, 500 reais nesse jogo, mas é justamente por essa questão, tá? Pela questão da liquidez do esporte, do torneio, do time e do mercado. Então tudo isso você tem que estar atento na hora de fazer a sua entrada, porque se você colocar uma stake alta no mercado de pouca liquidez, no jogo de pouca liquidez, você vai atrair a atenção da casa e isso não é bom, tá? Você vai ser limitado de forma mais rápida. E a terceira dica, já falei sobre isso aqui algumas vezes, que é para você evitar sacar. Mas eu não falei como fazer isso, né? Eu vou te dar algumas dicas aqui para você conseguir fazer pouco saque nas casas e com isso fazer suas contas durarem mais. É o seguinte, teve uma pessoa do grupo que me chamou esses dias e falou, poxa, Diego, eu estou precisando sacar em tal casa, só que o saque vai demorar, né? Então, porque tem casa que demora 2, 3, 4, 5 dias, dependendo da casa. E eu falei, ó, essa casa vai demorar pelo menos aí uns 2 dias, né? O seu primeiro saque e tudo mais, essa casa normalmente paga rápido, mas o primeiro saque normalmente demora mais. Aí ele me falou o seguinte, poxa, eu vou ficar parado agora sem fazer entrada porque eu vou ter que ficar esperando o dinheiro do saque. Então eu falei, ó, você tem que ter um gerenciamento, um bom gerenciamento para que isso não aconteça. Porque se você não gerenciar o seu dinheiro, se você não te fizer uma boa divisão nas casas, você vai ficar fazendo saque toda hora e a casa ela vai te limitar extremamente rápido, tá? E um bom gerenciamento ele é crucial, é uma das coisas principais para você que quer fazer arbitragem. Porque não adianta nada, eu vejo muita gente colocando lá 200, 300 reais em cada casa e quando faz uma entrada já vai ali 60, 70% do valor que estava naquela casa. Então, se a pessoa fizer isso, o que é que vai acontecer? Ela vai ter que fazer mais saques porque ela está movimentando o dinheiro de forma mais volumosa, né? E não é interessante. É bom você fracionar ali o dinheiro que você tem nas suas casas para você fazer as entradas. Por exemplo, você tem 500 reais numa casa, 500 na outra, 500 na outra, né? Vamos dar um exemplo aqui mais arredondado. É claro que raramente fica assim, muito difícil mesmo, só no começo, né? Mas 500 reais em cada casa. Você vai fazer uma stake de R$ 1.000, de R$ 1.000 não dá, né? Uma stake de R$ 800, onde numa casa você vai ter que apostar tipo 400 e pouco, na outra você vai ter que apostar 300 e pouco. Então o seu saldo ele vai diminuir muito rápido, com apenas uma aposta naquela casa, seu saldo vai cair, e por outro lado, na outra casa, seu saldo vai aumentar muito com apenas uma aposta naquela casa. Então, diminua a sua stake, tá? O interessante do Surebet não é você fazer uma entrada e ganhar muito em uma entrada. Claro que quando acontece isso é muito bom, é ótimo. Mas a visão de Surebet é médio e longo prazo, tá? São várias entradas que a gente vai fazendo ali ao longo do dia, da semana, para a gente acumular o lucro e no final ter um resultado bacana. Então, quando a pessoa ela tenta lucrar muito em uma entrada, né, que ela coloca uma stake maior, né, que ela coloca mais dinheiro ali do seu capital das casas, isso vai forçar ela a fazer mais saques. Agora, se ela fizer porcentagens menores, né, do seu capital ali de stake, então isso vai possibilitar ela movimentar o dinheiro mais, até porque muitas vezes o dinheiro ele vai se rebalanceando automaticamente. Porque se o saldo que você tem, por exemplo, na Bet365, você conseguir fazer 10 entradas lá, cara, você vai ganhar, você vai perder, então o seu saldo ele vai ficar indo para lá e para cá, sem você precisar sacar. Então, é por isso que é interessante você, por isso que é importante, na verdade, você ter um bom gerenciamento, tá? E é uma das coisas que eu considero principais e é um dos erros que muita gente comete. E uma dica final aqui, tá? Que aconteceu esses dias com uma pessoa do grupo. Esse rapaz ele foi limitado na primeira entrada. Ele me mandou o print lá. Poxa, Diego, olha só, nessa casa eu fui fazer a primeira aposta e já apareceu essa mensagem aqui de limitação. Aí eu perguntei para ele, fiz algumas perguntas para entender o que tinha acontecido, porque isso não é normal. E ele me falou que tinha acessado a mesma casa, outra conta na mesma casa, né? Outra conta com outro CPF.
Então, tem que tomar bastante cuidado, essa é uma coisa que eu não recomendo para iniciantes, tá? Operar contas de terceiros, operar contas com outros CPFs, porque é uma coisa que você já tem que saber quando você já conhece bem a estratégia, você já tem bastante experiência e já conhece bem as casas, tá? E você sabe como fazer corretamente também, porque não é de qualquer jeito. Então, se você é iniciante, não tente fazer contas em outros CPFs, tá? Se você é iniciante, não pense nisso agora. Pense em utilizar o seu CPF no máximo de casas possíveis, casas confiáveis, é claro, porque dessa forma você vai conseguir lucrar e ganhar experiência. Aí quando você for utilizar outros CPFs, aí sim, você vai extrair o máximo daqueles CPFs, porque você vai saber exatamente o que você pode e o que não pode fazer. E nesse caso, né, ele teve sorte que ele só foi limitado, né, porque ele poderia muito bem ter sido bloqueado, porque as casas elas proíbem que crie duas contas, tá, com o mesmo IP, muitas vezes as casas proíbem até contas de parentes, ou seja, se você vai abrir no nome da sua mãe, do seu irmão, do seu pai, muitas vezes as casas proíbem isso também, então elas podem bloquear a sua conta por isso. Então, não faça conta de terceiro se você for iniciante, tá? Não faça contas em outros CPFs. Pode ver que até aqui no canal, como no perfil do Instagram e tudo mais, muito raro eu falar sobre esse assunto, porque muita gente faz besteira. Então, assim, como o conteúdo aqui nas redes sociais e no YouTube é mais para iniciante, eu prefiro não falar sobre esse assunto, tá? Eu falo mais sobre assuntos voltados para quem está começando, né? Voltado para quem está aprendendo e para quem está começando nesse mercado. Quando a pessoa já se torna mais experiente, mais avançada, aí ela pode sim tentar ampliar ali o seu leque, né, de possibilidades para conseguir lucrar mais e quem sabe até transformar em um negócio. Mas a princípio não, tá? Foca em fazer no seu CPF, porque senão você vai ser limitado ou talvez até bloqueado. Se você for bloqueado, tchau pro seu dinheiro, acabou, você não consegue nunca mais tirar o dinheiro daquela casa. Beleza? Então, siga essas dicas, são dicas simples, mas são dicas poderosas que vão te ajudar a não ser limitado rapidamente. Mas como eu falei desde o início, a limitação ela vai acontecer e quando você for limitado, não adianta chorar, não adianta mandar mensagem, tira o dinheiro da casa e manda para outra casa, beleza? Então é simples assim, é só isso que nós temos que fazer. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, clica no gostei, deixe seu comentário aqui embaixo com feedback positivo, negativo, crítica, sugestão, pedido de vídeo, pode mandar qualquer coisa aqui nos comentários que eu vou estar lendo depois e vou estar respondendo aí. Tenta responder todo mundo, né? Nem sempre dá, mas a gente tenta. E também me segue no Instagram, DiegoMota.oficial. Toda semana eu abro caixinha de perguntas, né? Compartilho resultados, mostro o grupo VIP e tudo mais. Então, estou sempre procurando ter um contato mais próximo com meus seguidores, beleza? Então é isso, e a gente se vê no próximo vídeo.